O século XIX foi um período marcado por intensas transformações e agitações na Europa, moldando o continente de maneira decisiva e preparando o terreno para os conflitos do século XX. Entre essas agitações destacaram-se as ondas revolucionárias de 1820, 1830, 1848 e 1870, cada uma delas com suas características específicas, mas conectadas pelo desejo de liberdade, igualdade e soberania nacional, que desafiaram as estruturas políticas e sociais do período. As revoluções de 1820 ocorreram em um contexto de reação contra a restauração das monarquias absolutistas imposta pelo Congresso de Viena, que ocorreu no ano de 1815. Movimentos liberais e nacionalistas surgiram, como em Portugal, onde as cortes exigiram uma constituição, e na Espanha, onde os liberais restauraram a Constituição de 1812. Esses levantes eram motivados pela insatisfação com o absolutismo monárquico e pelas ideias iluministas. A Revolução de 1830 intensificou essas demandas. Na França, a derrubada de Carlos X marcou o fim do absolutismo e o início da monarquia de Júlio sob o governo de Luís Felipe. Em outros locais, como a Bélgica e a Polônia, movimentos nacionalistas ganharam força nesse período. A Bélgica conquistou sua independência enquanto a Polônia enfrentou a repressão russa. A onda revolucionária de 1848, conhecida como Primavera dos Povos, teve maior alcance nesse período. Inspirada pelas ideias de liberdade, nacionalismo e socialismo, essa revolução varreu grande parte da Europa. França, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro foram palcos de levantes que, embora fracassassem, em muitos casos plantaram as sementes para futuras reformas e a consolidação de estados nacionais. Em 1870, a unificação da Itália e da Alemanha marcou o auge das transformações do século XIX. Liderados por figuras como Otto von Bismarck e Giuseppe Garibaldi, esses processos alteraram o equilíbrio de poder na Europa, encerrando a fragmentação política de séculos. A derrota da França na Guerra Franco-Prussiana consolidou a Alemanha como uma grande potência europeia, mudando sensivelmente o equilíbrio de poder na Europa. Essas ondas revolucionárias tiveram implicações profundas no século XX. A busca por autodeterminação, iniciada no século XIX, influenciou os movimentos nacionalistas que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. A tensão entre os Estados-nação, as alianças militares e as rivalidades imperialistas estavam enraizadas nas transformações do século anterior. A Primeira Guerra Mundial foi, em muitos aspectos, a culminação das disputas nacionalistas e ideológicas que começaram no século XIX. Além disso, os movimentos liberais e socialistas que emergiram nesse período moldaram as revoluções do século XX, como a Revolução Russa de 1917 e os debates entre a democracia e autoritarismo. Assim, as agitações do século XIX não apenas transformaram a Europa, mas também lançaram as bases para os eventos cruciais que definiriam o século seguinte.